O nosso programa vai contar a história do Dr. Trajano Carlos de Figueiredo Pulpo. E nós viemos até a sua residência para lhe contar um pouquinho da sua história e da história da nossa cidade, que é Botucatu. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E aqui comigo o Dr. Trajano Pulpo, ele que é nascido na cidade de Botucatu e vai contar essa linda história, né? Desde a infância do senhor até os dias atuais. Boa tarde, Dr. Trajano. Boa tarde a todos. Eu sou botucatuense, nasci em 1938 e passei grande parte da minha vida aqui, a infância, a juventude principalmente. Eu estudei no Cardozinho, né, fiz o curso primário lá, depois passei para o antigo Instituto de Educação, Dr. Cardoso Almeida, a antiga Escola Normal também, e depois saí, fui estudar em Bauru e depois em São Paulo. Vamos contar a vida do senhor aqui quando criança. O senhor morou em que setor da cidade? Que rua, precisamente, aqui em Botucatu, quando criança? Vamos contar lá da infância. Grande parte da minha vida eu morei na Cesário Alvim, hoje João Passos. É uma rua para cima da rua Mano de Barros. E eu descia a rua Major Leônidas Cardoso, até o Ribeirão Lava Pés, ia nadar lá. E Naquele tempo o rio era bem limpinho. Bom, porque a população era menor, né? Porque escoamento de esgoto não tinha muito, não. Mas a criança nunca liga para isso, né? Por mais que os pais chamem atenção, ela gosta de aventura, né? Para quem não sabe, a Major Leônidas Cardoso é a rua ali que hoje ela dá ali passa ao lado da Caixa Econômica Estadual, ao lado do bosque ali, né? Isso, exatamente. E no Rio Lava Pés a gente ia nadar e pegar cascudo. Então ia descendo o riozinho até um taquaral que tinha embaixo e enfiando a mão nas tocas e tirava cascudinho e depois põe no aquário. Mas o aquário da gente era rudimentar, né? Era mais um vidro grande do que outra coisa, né? E a gente ia trocando esses peixinhos, né? Jogava eles de volta pro riozinho e pegava outros, né? Aí que eu comecei o meu interesse pela biologia, né? Foi a partir daí. E de excursões, né? Tinha um buracão logo depois do riozinho e ia catar essas pedras de sílex, né? Cristal de sílex, né? E fazia um museuzinho em casa também de pedrinhas, né? De vários tamanhos e tudo. E aí foi nascendo o interesse, né? Pela biologia, pela geologia, que foram ciências que eu vim estudar depois. E quando o senhor viveu ali na Major Leônidas Cardoso, na Cesário Alvim, quem eram os amigos seus de infância, aquelas famílias tradicionais da época lá? Então, naquele tempo as crianças andavam descalças. Era um calçãozinho só e geralmente saía sem camisa. Ou a mãe obrigava a sair de camisa, a gente dava uma voltinha, jogava no quintal a camisa e saía sem camisa, e descalço. E dava aquelas famosas topadas de dedão, né? E os amigos eram todos assim, meninas de rua. Por exemplo, o brinquedo preferido era jogar bolinha de gude, né? Jogava na calçada. A rua tinha pouco movimento, mesmo sendo uma das ruas principais da cidade, né? Empinar papagaio. Uma coisa interessante, né, na minha infância foi que a gente fazia quase tudo. Lá pelo Natal, alguma
aniversário, uma vez ou outra, ganhava um presentinho dos tios ou dos pais, né? Mas normalmente a gente que fazia os próprios presentes, né? Isso que eu ia falar para o senhor, a criança de antigamente era muito criativa, né? Porque não tinha brinquedo, não tinha recursos naquela época. Então tinha que ter a criatividade para poder construir. Exatamente. E essa criatividade se explica porque o que a criança tem na mão passa a ser uma extensão dela, né? Ela estende o mundo dela para isso. Eu dou um exemplo simples. Eu passava 4 meses do ano na fazenda em Bauru. Então, o que eu fazia na fazenda? Eu fazia o cercado, ia batendo, né? Os pauzinhos que eu separava, mais ou menos do meu tamanho, fazia um curral. E os bois eram sabugos de milho. Tinha alguns sabugos que eram vermelhos, a grande maioria era branca, né? E os sabugos vermelhos eram os cavalos. E o sabugo branco era o gado. E os sabuguinhos menores eram os bezerrinhos e tal. E esse era o mundo da gente. Para rodar arco, a gente tinha que arrumar o arco. Ou no ferreiro, alguma coisa. E depois a gente fazia a armação para rodar o arco. E saía rodando aquele arco. Ou então pegava o pneu velho e saía rodando o pneu, né? O carrinho de rolimã a gente que fazia mesmo. Aprendia com os mais velhos e fazia as rodinhas de rolemã e a armação, né? E saía na descida. Às vezes atropelava alguém, acontecia. Mas me diga uma coisa, naquela época não era paralelepípedo, bloquete nas ruas? Tinha asfalto nessa época? Só o centro da cidade. Afastando mais ou menos uns 10 quarteirões, 8, 10 quarteirões do centro, tinha rua que era chão batido ainda. Nem calçado não era. A Rua Curuzu, a Rangel Pestana, por exemplo, era toda de terra batida, seria assim? As pontas eram. Mais no centro aqui era paralelepípedo. Todas as ruas mais centrais eram de paralelepípedo. E os amigos de infância? O senhor lembra de algum que o senhor possa citar? As famílias, os amigos de infância, as famílias, as famílias tradicionais da época? São as melhores amizades e duradouras, eternas, né? Porque amigo de infância, você pode encontrar 20, 30 anos depois, a amizade é reatada imediatamente, né? Não fica aquele silêncio, né? Incômodo, né? Ah, você lembra daquela hora aqui? Você lembra de fulano, não sei o quê? Há pouco tempo teve um amigo meu aqui, o João Gugel, está morando em Campinas hoje. Ele apertou a campainha, eu fui atender, abri, falei, João Gilberto Gugel, ele falou, Trajano Carlos de Figueiredo Pulpo. Foi aquele abraço, maravilha. Nós ficamos mais de 4 horas conversando. Ele falou, eu tenho que voltar para Campinas ainda hoje e tal, não sei o quê. E foi conversa vai, conversa vem. E as amizades são assim, elas são tão firmes que não se dissolvem. Não há como destruí-las. Agora, o senhor, ali naquela região ali, o senhor havia dito que existia um grande buracão ali. Esse buracão foi aonde hoje o começo, o início da Quintino Bocaiúva, onde foi aterrado pelo lixo da cidade de Botucatu, lixo domiciliar? Esse buracão você descia ali no Cardoso e ia bater lá no Lava Pés, é o Vale do Lava Pés, né? Depois, na subida do vale, à direita, uns 10 quarteirões para frente, tinha esse buracão. E depois tem um mais distante que chamava Buracão da Bia. Eu não me lembro bem a que distância era dali. E eles exerciam um fascínio muito grande. Para nós era como se fosse um vulcão, alguma coisa assim, fora do comum, né? E a gente ficava cavocando aquelas paredes para pegar cristal de rocha. Então ela cavocava um pouco, achava o cristal de rocha, aí lavava aquele cristal, tudo e punha de enfeite em casa, né? E nessa época que o senhor viveu ali, teve muitos moinhos, né? Muitos moinhos ali beirando o rio Lava Pés. O senhor chegou a conhecer algum deles ou não? De quem eram os proprietários? Muro. Moinho de fubá. Cheguei a ver um aqui na descida de uma daquelas ruas que corta a Rua Amando, mais ali no centro, onde era antigo laticínio. Quando passa o Lava Pés ali... Capitão José Paes Almeida. Isso, exatamente. Ali tinha um moinho, eu cheguei a ver esse moinho. E tinha um outro lá em cima,
a montante do Lava-Pés, mas lá no Lava-Pés, no bairro lá em cima, tinha um moinho também. O Moinho do Chicuta, que é ali descendo a Fernando Prestes, por ali. Exatamente. É ruínas do moinho, né? As ruínas do moinho. E além do Gurgel, desse amigo do senhor, teve mais algum amigo que marcou história, marcou presença, as famílias? Todos eles marcaram. Todos os amigos de rua, né? Minha mãe mesmo falava, seus amiguinhos de rua estão aí. Eu falava no bom sentido, né? Todos nós éramos amiguinhos de rua, né? E depois os amigos do Cardozinho, eu lembro de todos eles. Pode citar, isso é bacana para o nosso programa e para a nossa história. Eu lembro mais das famílias de italianos. Bravinho, nossa, não, uma infinidade de amigos. Todos eles. E eu me lembro que todos eles usavam expressões italianas. Então os mais pobrezinhos chegavam perto da gente, eu recebia o lanche no portão, né? Então ele chegava assim, Trajano, dá uma feta. Ele falava em italiano, né? Dá uma feta. Ele não fala dá um pedaço, dá uma feta, né? Aí eu tirava um pedaço, às vezes não, e dava um pedaço lá para ele. Era comum esse pedido aí, dá uma feta, né? E eu fazia uma coisa que, às vezes eu dou risada, mas era mal feito. Eu tinha fascinação pela sopa escolar. Eu recebia o lanche no portãozinho. A empregada ou as minhas irmãs iam levar lá. Mas a minha paixão era tomar aquela sopa que era servida para os pobrezinhos. E às vezes eu briganhava com eles, um passezinho, era como um passe, né? Daí eu ia lá com o passe e tomava a sopa. Eu me sentia realizado, né? Me sentia igual a eles. Além da sopa, assim, uma curiosidade que marcou muito a infância do senhor, que quando o senhor está no momento íntimo do senhor, o senhor lembra e recorda e chega até a chorar, né? Porque a gente é emotivo, né? Ah, sim. A infância é interessante. A criança é pouco racional, né? Ela vai aprendendo a racionalizar as coisas com o tempo, né? Então tudo na vida da criança é emoção, pura emoção, né? Então todo mundo, sem exceção, tem as lembranças de infância, né? Não existe aquele que não se lembra, né? Às vezes você volta para 4, 5 anos de idade, né? Só fazer um certo esforço, né? E ligando uma coisa com outra, você chega longe, né? Eu me lembro uma vez que eu devia ter uns 5 anos de idade e a empregada subiu na escada para trocar uma lâmpada e eu cheguei e olhei por baixo, né? A minha mãe me deu um beliscão, me puxou, falou, o que é isso? Falou, não, estou vendo a lâmpada. Que malícia podia ter, né? Nunca ia ver isso, alguma coisa, né? Toquei a minha lâmpada. Com 5 anos, né? Que malícia que tinha. E seus irmãos? Quem eram seus irmãos? Então, tem o meu irmão Olavo, que é pintor, né? Esse era mais novo que eu, 5 anos. E ele se julgava preterido porque eu era mais velho. E eu pensava ao contrário, que o preterido era eu porque ele era mais mimado, era mais novo, né? E ele gostava de ficar me abolando. Ele falava que era nervosinho. Então eu ficava me abolando, né? Então eu punha um sapato, por exemplo, ele falava, sapato de mulher, né? E tinha uma música naquela época que era Cadê Zazá? Tinha um refrão assim que falava Cadê Zazá? Zazá? E ele falava sapato de mulher, Zazá. Eu saí correndo atrás dele para dar um safanão. E a minha casa tinha um corredor comprido e essas portas altas, né? E com maçaneta. E ele jogou a porta para trás e quebrou um dente meu da frente, né? Nossa. Ele teve que fazer uma prótese. Que idade que o senhor tinha nessa época? Eu devia ter 7 anos e ele... Já tinha dentro permanente. 8 anos, né? Porque ele é quase 5 anos mais novo que eu. Ele já tinha uns 4. Eu devia até 8, 9 anos. E quando o senhor fala em Rua Curuzu, nas famílias, no livro do senhor, o senhor cita muito os comércios de Botucatu, né? E o senhor até escreveu um livro, gostaria de mostrar aqui esse livro,
que é Botucatu antigamente, e tem mais de 350 páginas, pelo que eu estive vendo aqui. E o Dr. Trajano, depois dos nossos intervalos, vai contar um pouquinho da história desse livro, dos comerciantes e de muitas famílias botucatuenses. Não saia daí que voltamos já já. Preste atenção no que eu tenho pra falar. O combate à dengue não pode parar. É hora de você aproveitar o tempo seco para limpar os terrenos baldios, retirar os entulhos, pneus velhos, garrafas vazias e todas as vasilhas que possam juntar água da chuva. Assim você destrói os ovos dos mosquitos da dengue. Se ligou? E quando voltar a chover, os mosquitos não vão nascer. Aí, meu irmão, prestou atenção no quê? No que eu acabei de dizer? Pode crer! Dengue, essa luta não pode parar. O esporte tem vez aqui na TV Alfa. Nivaldo Ceará apresenta o Alfa Esporte, com um resumo das principais notícias do esporte em Botucatu e região. Alfa Esporte, toda terça aqui na TV Alfa. Sonhar é bom. Mas é preciso cuidado para que não se transforme em pesadelo para o resto da vida. Bebida e direção. O efeito do álcool passa. A culpa fica para sempre. E voltando com o nosso programa Memórias Botucatu, com esse papo gostoso com o Dr. Trajano. Dr. Trajano, nós sabemos que o senhor é formado em Direito na USP e também é formado aqui em Biologia na Unesp de Botucatu. Conta um pouquinho essa história da vida profissional. Nós contamos de criança, agora o senhor vai contar um pouco da adolescência do senhor. Como é que surgiu essas faculdades, depois indo a São Paulo, fazer faculdade de Direito e voltar a Botucatu? Como que é essa história aí? Então, eu fiz o curso clássico em Bauru, porque tinham fechado o curso aqui por falta de alunos. A escola normal naquela época, o Instituto de Educação, tinha um professor de matemática, era o Cid Guelli, e que exercia influência muito forte nos alunos. Então, a grande maioria escolhia engenharia ou alguma coisa relacionada com a matemática. Então, eu fui fazer o curso clássico em Bauru e morava na fazenda lá. Essa fazenda onde eu brincava com os boizinhos de sabugo de milho. E aí eu resolvi fazer Direito em São Paulo. Aí prestei vestibular na Faculdade do Lago São Francisco, fui aprovado e deu um salto, né, da fazenda para São Paulo, foi um salto muito grande, né? Geralmente na Faculdade de São Francisco são formadas pessoas muito importantes até que governam o nosso país. A exemplo de Fernando Henrique, Mário Covas. Teve algum deles lá que o senhor conheceu nessa época que foi governador ou um grande político ou sei lá, outra profissão no Brasil? Quem seriam eles? Tive amigos muito bons na Faculdade de Direito. Muitos deles ficaram famosos, né? Presidente do Supremo Tribunal de União, desembargadores, né? Eu não segui a carreira jurídica, depois eu segui a biologia. Mas tive como colega o José Carlos Dias, né? Que defendia os direitos humanos, né? Durante muitos anos fez isso aqui no Brasil. O vice-presidente da República, né? Michel Temer, também foi meu colega de classe, e eu me lembro que ele era de Tietê, e todo mundo que era do interior, lá para eles, era caipira, né? Então, O senhor também era caipira? Eu também era um dos caipiras, e falava com o sotaque, o R carregado, né? Então eu falava que tarde, coisa lá no interior, essas coisas assim, né? E o Michel Temer levou a musiquinha de Tietê. Eu estava pensando outro dia qual seria a razão dessa musiquinha. A musiquinha falava assim: em Tietê
Mataram galinha nova, Mariazinha, coitadinha, é criminosa. E ele tinha essas musiquinhas de TT, algumas sem nexo, né? E ajudava na torcida da faculdade de Direito contra outras faculdades. Jogo de voleibol, futebol, essas coisas. Né? E a gente montava essas musiquinhas baseadas nessa Mariazinha. Depois fiquei sabendo que a Mariazinha em TT foi acusada de um crime, né? E ela era inocente e quase foi condenada. Então, aí criaram essa musiquinha. E o Michel Temer que levou essa musiquinha lá para a faculdade. Até mesmo porque TT, né, presta até hoje um grande serviço à nossa música caipira, à nossa música raiz, né? Porque foi nesse triângulo aqui, TT, Piracicaba, Sorocaba, enfim, Botucatu, que nasceu os grandes, né, artistas caipira das músicas raiz. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é a terra do Cornélio Pires, né? Que foi o maior incentivador e que propiciou tudo isso para a nossa cultura, né? Mas vamos lá, continuo contando da vida do senhor como estudante, depois aqui na Unesp de Botucatu. Então, e depois eu resolvi fazer ciências biológicas aqui. Eu era um péssimo advogado. Eu advoguei em Panorama. Eu era péssimo no sentido de... Era muito mole, né? Eu sempre fui meio sossegadão, né? E o advogado tem que ser esperto, né? Eu me lembro que lá em Panorama, geralmente, pegava questão de terras, né? E as pessoas eram grileiros, geralmente, né? E eles não tinham dinheiro para nada. Então eles me pagavam com... deixava eu pescar na selva de Piapara dele lá. O outro me dava marreco, pato. Quando meu pai ficou sabendo disso, falou: você vai morrer de fome aí, filho. Mas não era falha deles, não. A falha era minha mesmo. E quando oferecia uma pescaria, era o recanto pro senhor. Para lá. E aí, como é que foi o ingresso do senhor aqui? Como que o senhor surgiu essa... O senhor disse que o senhor gostava desde de criança, né, da biologia. Como é que foi voltar a Botucatu e fazer outra faculdade? Então, a época que eu estudei aí, eu me formei em 73. Então eu peguei no início a Operação Andarilho, em 1968. E era tempo de ditadura, né? E logo no primeiro ano, eu era mais velho que os outros, porque eu já tinha feito direito, né? Então eu era 8, 10 anos mais velho do que os outros alunos, né? E daí a minha classe queria que eu me candidatasse a um cargo no Centro Acadêmico Pirajá da Silva para representar a biologia, né? Geralmente a representação forte era da medicina, né? E eu detesto política, né? Mas a pedido deles eu me candidatei a secretário. E eu fui o único eleito fora da chapa que era chamada de comunista, né? Mas não tinha nada que ver com comunismo, era contra a ditadura. Eles estavam no direito deles, né? E eu era, então, uma ovelha negra ali no Centro Acadêmico Pirajá da Silva, né? Mas todos os outros eram aliás, o presidente do Centro Acadêmico, que foi eleito nesse ano, chamava Chapação. Era o Milton Flávio, que depois é deputado e tudo, né? Aí eu conversava com o Milton e falei: Milton, olha a situação que eu estou, né? Eu sou secretário, eu fui o único eleito da outra chapa que não é a chapa de esquerda, né? E a minha não era considerada chapa de direita, mas era mais de um biólogo, né? Representando o biólogo. Falou: Trajano, você fica aí à vontade, você fica aí representando o biólogo, tá tudo bem. Eu sei que depois houve um inquérito, abriram um inquérito contra os integrantes dessa chapa, dessa administração, depois da Operação Andarilho. Você ouviu falar, né, na Operação Andarilho? Então, daí eu fui chamado a depor justamente para enquadrar todos eles, né? Porque eu era o único que não pertencia àquele grupo. Eles me tomaram como direitista, e não tinha nada a ver, né? Eu estava de acordo com as ideias dele, contra a ditadura. Aí eu fui fazer... E eu sou avesso à mentira, eu não consigo mentir, né? Simplesmente não consigo. Mas dessa vez eu tive que mentir.
E aí eu fui chamado como testemunha. Aí, o senhor conhece esse jornalzinho aqui? Eu falo, nunca vi na vida. Esse panfleto aqui que foi lançado tal, né, pelo Centro Acadêmico Pirajá da Silva, e o senhor pertencia? Eu nunca vi na vida. O homem ficou bravo, que estava fazendo a pergunta lá do cartório, né? Mas eu mantive a calma até o fim. Neguei tudo. Depois foi aquela festa. Vieram me agradecer. Falei, não tem nada que agradecer, né? Não fiz mais que obrigação. Mas vocês me obrigaram a mentir, né? Porque eu não sei fazer. E agora, vamos voltar àquilo que a gente acha bacana, que é o nosso programa de memórias. E vamos falar um pouquinho desse livro, que esse livro que o senhor escreveu aqui, Botucatu Antigamente, Trajano Carlos de Figueiredo Pupo. E aqui o senhor fala muito sobre Botucatu. O que levou o senhor a escrever um livro com tantas páginas? O senhor deve amar Botucatu, né? Até incondicionalmente, senhor Dr. Trajano. Realmente é uma cidade, todos amam sua cidade, né? Natal. E eu lembro que uma vez o Hernando Donato me escreveu uma cartinha e disse: Trajano, seu livro está muito bom, mas uma coisa eu não entendi em você. Ele era muito brincalhão, né? Sim. E falou: o que deu na sua cabeça de você fazer levantamento de todas as lojas da Rua Armando, ano por ano, né? Eu fico pensando nisso, eu não durmo de noite. Ele brincando, né, na cartinha, né? Daí eu respondi para ele. Falei, Nani, aconteceu o seguinte, eu lembrava da minha infância com muito carinho, né? Então minha mãe pedia, vai comprar retrosa ali em tal lugar, vai comprar não sei o que ali no Bar 100 Réis, vai lá na Casa Central do seu Salomão comprar não sei o que. E eu fiz num caderninho, fui recuperando aquelas tabuletas, aqueles nomes, Bar 100 Réis, isso e aquilo. Um dia eu falei, eu vou fazer um levantamento disso aqui, pegar a rua inteira, né? Pegar a Rua Armando inteira, né? Aí comecei, aí eu fui nos livros de indústrias e profissões, são 2 livrões enormes da prefeitura, estavam já estragados nessa época, ficaram no porão em cima, no sótão, né? Ficaram no sótão em cima e caiu água ali, vazou. Eles ficaram bem prejudicados. E baseado nesse indústria e profissões, eu fui colocando as lojas, os proprietários. Aí teve um problema enorme, porque teve 4 numerações da Rua Armando, né? Então eu tive que pegar a primeira numeração, depois transformar em segunda numeração, terceira numeração, 4ª numeração. Mas consegui. Eu estava tão ligado com aquilo, uma coisa estranha mesmo, uma coisa parece até uma mania, né? Mas no fim o Hernando falou, eu gostei demais. Até mesmo porque foi um complemento. Não, e na carteira vai aqui uma lista de algumas lojas que você esqueceu. Quanto tempo mais ou menos o senhor demorou para toda essa pesquisa até a conclusão final do livro? Foi muito tempo. Eu nunca pesquisei assim como um escritor, né? Eu vou escrever tal livro e tal. Não, eu fazia pesquisa, juntava, esse ano aqui tá bom, fechava o ano, passava para outro, né? E muitos anos, década talvez, sei lá. Década talvez, porque foi, para quem lê esse livro... Eu fui fazendo pitadinhas assim, né? Até, aí foi tomando corpo. Eu falei, vou publicar. E aí achei que complementaria o livro do Hernani. Embora ele seja um livro completo quanto aos assuntos, faltou um quezinho assim dessa reminiscência que ele gostou, né? Ser aprovado pelo Hernando Donato, né? Que é mais o que, né? Agora me diga uma coisa, nessas indas e vindas, né? O senhor lembra dos comércios de antigamente? Em que época que foi essa meninice, esse tempo de infância do senhor e dos comércios? Então, tinha uma coisa interessante na minha época, que era o armazém. Não sei se vocês se lembram do grande armazém. No armazém vendia-se tudo possível e imaginável. Louça, ferramenta, arroz, feijão, tudo. Geralmente vinha do sítio.
Então eu tinha o saco de milho, o saco de feijão, o saco de arroz, vindo do sítio. Os ovos ainda vinham embrulhados em palha de milho seca, né? Isso, ainda peguei esse tempo. Queijo fresco, aí deixava lá, curava tudo, né? Tudo no sítio. Frango ficava ali no sítio, né? Tudo era caipira. Nessa época, o que era caipira era bom. Hoje é um pouquinho diferente. O caipira é um pouco depreciado hoje, né? É como coisa atrasada, vamos dizer assim, né? É o matuto, é atrasado e tal, né? Mas naquele tempo, não, tem ovo caipira lá. E tem um queijo caipira, tem uma goiabada cascão caipira lá, que, nossa, é a melhor que tem. Caipira é sinônimo de bom. Até a música caipira era muito, né? Caipira que enriqueceu essa cidade. A música dos autores botucatenses foram tocados no Brasil inteiro, dia e noite, da Amazônia até o Rio Grande do Sul. Quermesses, rádio emissora, estava tocando música de botucatuense, né? Raul Torres, Serrinha, todos eles. Angelino de Oliveira, até mesmo Zé da Estrada, né? Alceu Mainardes, o senhor conheceu Alceu Mainardes, que também levou, né, a música, a caipira, a música da nossa região, até mesmo para o mundo, porque se tem notícias que ela foi tocada na rádio BBC de Londres durante 40 anos, na abertura da rádio, que era Tristeza do Jeca de Angelino de Oliveira, instrumental. Mas a abertura da rádio era aqui da nossa cidade, levada por Alceu Mainardes. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Conheceu Alceu Mainardes? Então, o Alceu foi um grande folclorista, né? Ele é um dos melhores que o Brasil teve, né? E ele teve o mérito de vasculhar o interior paulista, né? Outros folcloristas renomados tiveram mais preocupação com o Nordeste, Norte, regiões muito ricas em folclore, né? E ele vasculhou o interior paulista. Eu tenho um livro dele, Festas, Ritmos, Danças e Bailados, tem um monumento, né? É maravilhoso. E ele fala muito na nossa região. Conta casos de assombração, né? Ele conta tudo ali e sempre nomeia a nossa cidade ali como um dos depositórios dessa tradição folclórica. O Alceu Mainardes é botucatuense? Não. Ele estudou aqui. E o tempo que eu fazia a faculdade de Direito, ele estava ligado à antiga Escola de Sociologia e Política. E eu cheguei a assistir algumas palestras dele lá em São Paulo. Ele estava totalmente ligado ao folclore, totalmente. A vida dele foi folclore. E falando em Alceu Mainardes, deixando no esquecimento Cornélio Pires, né? É até um demérito pra gente. Agora o senhor também sabe um pouquinho de Cornélio Pires, que eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente aí, que o senhor estava contando aqui em off, e é muito legal essa história de Cornélio Pires, que foi o propulsor da música caipira no Brasil todo, né? Exatamente. O Cornélio viveu 2, 3 anos aqui em Botucatu. Era professor de Educação Física da Escola Normal. Quando ele saiu, entrou o meu tio, Gastão Pupo, que é o irmão mais velho do meu pai, e que era muito amigo do Cornélio, e muito ligado a Tietê, que era a terra do Cornélio. E o Cornélio, quando teve acesso ao rádio, ele foi o maior incentivador da música caipira. Ele começou a levar os primeiros cantadores, né, de moda de viola, cateretê, né, toada, para a rádio emissora, né? Ele foi pioneiro nisso. E ele chegou até uma... Para tudo que é caipira, o Cornélio Pires, juntamente com Valdomiro Silveira, com Amadeu Amaral e tantos outros, foram figuras exponenciais. Justamente o que a cultura brasileira costuma esquecer, inclusive a cultura paulista costuma esquecer, que é o seu folclore, que é a sua tradição, que é a sua arte de raiz, a música de raiz, né?
da qual Botucatu foi uma das capitais, né? Da irradiação da música caipira a partir de núcleos como Piracicaba, Sorocaba, Capivari, Botucatu passou a ser o núcleo em cima da serra, né? Daquela tradição do cururu antigo, da música mais ligada à religião ou reunião religiosa, nós chegamos à música dos compositores botucatuenses, que são músicas de raiz mais modernizadas, né? O cateretê, que era junto com... tinha o nome também de catira, que era o sapateado, a dança junto com a música, né? Passou a ser só o cateretê, né? Tipo do modo de viola, de toada, né? Um gênero musical caipira, né? Botucatu difundiu a música caipira de tal maneira, através de Raul Torres, de Serrinha, Carreirinho, né? Tonique Tinoco, né? De uma tal maneira que eu acredito que seja o melhor arauto de Botucatu, né? Aquele que mais divulgou o nome da cidade, ter sido o compositor de música caipira, de norte a sul do Brasil. O senhor é fã de alguma dupla sertaneja, de alguma dupla caipira? Gosta de alguma deles? Qual delas o senhor tem preferência? Gosto de todas elas. Todas elas. Eu me lembro das músicas antigas, Torres e Florencio, eu era criança, e o Raul Torres e Florencio, né? E eu cantarolava, eu sempre fui muito desafinado, né? Sempre adorei música, mas sou desafinado até o último. E eu ficava cantarolando já essas músicas do Raul Torres e do Florencio, né? Depois tinha a dupla Serrinha e Inhazefa, né? Inhazefa era uma dupla homem e mulher, né? E foi criada a música Raul Torres e Serrinha, tio e sobrinho, né? Mas depois eles se desentenderam. Dizem que por causa de uma música, Pingo d'Água, né? Dizem que foi por isso. E depois não reataram mais a amizade musical, né? Cada um tomou o seu caminho. Qual música que o senhor lembra quando o senhor está no cantinho do senhor ali? Uma música caipira. Eu lembro A Moda Mula Preta. Lá em casa tinha uma partitura de 1946, 47, coisa assim. E eu ficava olhando aquilo, não entendia nada de nota musical, mas tinha a letra da música. Eu tenho uma mula preta de 7 palmos de altura, né? E eu ficava cantarolando aquilo ali. Aquilo correu o Brasil inteiro. E nós vamos dar um pequeno intervalo com essa bonita história do Dr. Trajano Pupo e voltamos já já. Passa a bola, vai, joga! Joga, Rafael! Pai, você vai dirigir, não beba! Proteja a vida. Se for dirigir, não beba. A TV Alfa traz pra você o melhor do sertanejo universitário. Anderson Silva apresenta o Tá Bombando. Toda quarta, aqui na TV Alfa. Eu experimentei na rua aos 13 anos. E eu comecei a usar na faculdade aos 22 anos. Eu tenho 55 anos, sou viciado e minha família foi embora. Fatalidade. A droga é fatal em qualquer idade. Ajude-nos a combater a dependência química. Colabore, ligue e contribua. 3815-7321. Instituto RUAC. Apoio TV Alfa.
E voltando com o nosso programa Memórias Botucatu, com esse bate-papo gostoso com o Dr. Trajano Pupo, ele que escreveu Botucatu Antigamente, que dá até uma sequência, como bem ele disse, no livro do Hernani Donato, As Chegas para a História de Botucatu. E vamos contar mais um pouco desse livro, né? Esse livro tem nas bancas de Botucatu, aonde se encontra, aonde que a gente pode encontrar para quem queira, né, comprar esse livro. Algumas livrarias ainda tem. De vez em quando eu recebo telefonema aí pedindo mais uma remessa de livros. Então, eu acho que o livro do Hernani é completo. Depois, nessa edição nova, então, né, e acabou de completar, como se diz, né? E eu penso que existe um aspecto na história que sai um pouco da história propriamente dita como ciência. A ciência, história, né? Eu acho que o comportamento humano tem o seu tanto de racional, mas tem também o seu tanto de emocional, de sentimental, né? O historiador é treinado para escrever a história racional, né? Como ciência. Então, ciência já faz pensar em razão, né, inteligência. Até mesmo que tem que pegar bastante testemunhos, né, e várias pesquisas para poder chegar àquele fato, né, concreto. Exatamente. O historiador não pode escrever história no ar, né? Ele vai procurar as provas testemunhais, né? As provas materiais, as provas documentais, né? E não pode fugir a isso. Ele não pode fazer ilações fantasiosas dentro da história. Mas tem cabimento dentro da história, na minha opinião, por ser uma ciência social e não uma ciência exata ou biológica, o seu quê de sentimental, de emocional. E foi isso, essa pitadinha aí de emocional e de sentimental que eu quis adicionar, como um complemento do livro do Hernani. Mas é aí que dá aquela sensação, né, que para quem está lendo um livro, parece que adentra na história, né? Como o senhor bem disse aí dos capítulos lá, que o senhor falava do historiador João Tomás de Almeida, que o senhor estava lendo o livro, o senhor entrou tanto dentro da história que quando o senhor viu lá num determinado momento ele havia falecido. O senhor falou, peraí, como que ele faleceu? Conta um pouquinho disso aí. No preâmbulo, no prefácio, eu falo nisso, do Levi de Almeida, filho do João Tomás, que era cronista do jornal de Botucatu na época. E um cronista de gênio. Ele era realmente um cronista de primeira linha. Podia escrever em qualquer grande jornal do Brasil. E eu estava lendo as crônicas do Levi de Almeida, e muito interessado, porque ele também era um contador de causos, né? Na acepção da palavra. Na crônica ele contava sempre um caos. O cigano que apareceram aqui, né? Tal músico veio visitar Botucatu, e aí ele floreava, fazia daquele jeito muito gostoso, muito bonito dele, né? E eu estava folheando os jornais antigos e apareceu um com uma tarja preta e o retrato do Levi de Almeida. E escrito, morreu o Levi de Almeida. Eu levei um susto. Falei, mas morreu o Levi de Almeida. Eu estava lendo tudo sobre ele, né? Que ele escrevia, de repente ele morreu, né? Eu falo isso no prefácio, né? Falei que... Então a história tem também o seu conteúdo humano, né? O seu conteúdo emocional, sentimental, né? Eu acho que cabe dentro da história isso. Por isso, no fim de cada capítulo, eu abro uma sessão leituras. Aí eu conto um caos, eu ponho uma poesia, uma letra de música, alguma coisa ali relacionada com Botucatu na época, né? Um poema de 1911, né? No ano de 1911. Um deles que eu escolhi foi um engraçadíssimo publicado pelo jornal, que é um daqueles leilões de quermesse. Então, um botucatuense escreveu com pseudônimo. Eu gostaria tanto de saber quem escreveu essa obra de arte. Não, mas ele escreve com uma tal
com tal entusiasmo que parece que você está vendo o leilão. Quanto me dão por isso aqui? Quanto me dão para fulano, não sei o que, usar isso aqui no chuca-chuca da cabeça, né? Não sei o quê. E coisa assim. Ele foi jogando dentro do leilão uma porção de personalidades da época, né? Desde as personalidades de rua até os nomes famosos, né? Eu achei uma obra de arte aquilo, digno de um grande escritor. Mas não está só o pseudônimo lá. Eu coloquei isso aí na sessão leitura. Eu acho que, lendo isso, a pessoa acorda para a história. Nesse momento, ela se engaja emocionalmente naquilo que nós chamamos de história. A história não é mais a ciência, a história. É a história dele. Ele está engajado. Ele está dentro daquilo, está embutido naquilo. Quando a gente lê um livro mesmo, a gente começa parece que a gente faz parte dessa história, né? E principalmente quando esse livro, né, é de antigamente, é fatos contados há anos e anos atrás, a gente parece que está dentro, parece que viveu aquela época. Nas minhas conversas por carta com o Hernani, surgiu um assunto que eu achei interessante, né? Que eu dizia para ele, né? Ele estava sempre de acordo com isso, que a gente conversava, né? Ele falava, Trajano, eu acho também realmente, a gente fica adstrito ao fato verdadeiro para não deixar de ser historiador, né? E ele até aplaudiu a minha ideia, né? Ele achou boa. Eu não sei se eu contei isso a você já, que ele achou uma loucura eu pegar as lojinhas da Rua Amando, uma por uma, em 4 numerações diferentes, e desfiando isso por ano. Como que você conseguiu fazer isso, né? Como se falou, você tá louco? Mas depois eu falar, gostei muito. Gostei muito da loucura. E se tratando de lojinha, o senhor falou dos armazéns lá, do que é muito tradicional, né? Da época do Salomão, que hoje é o Supermercado Central, e outros, né? Vamos relembrar alguns armazéns, algumas farmácias que, quando no tempo da infância, o senhor, só para o público que está nos assistindo, né, relembrar um pouquinho dessa história. Fala um pouquinho das farmácias, dos armazéns, enfim, daquilo que o senhor viveu. Veja bem, eu ainda peguei essa época. Os pontos de reunião da cidade eram o Coreto, a praça principal, saída do cinema, né, o footing, né, na Rua Amando, né. Agora, tinha 2 pontos ou 3 pontos de reunião. Um pouco antes de mim, ou eu peguei um pouquinho pelo rabo isso daí. Um era a farmácia. Era o lugar da reunião, da discussão política e das fofocas. O outro era o cabeleireiro, o barbeiro. Não o cabeleireiro feminino, que é também o lugar de fofoca e de contar causa, no estilo feminino. E o barbeiro. Esse era outro ponto de reunião da cidade, né? E as gráficas. Os jornais também eram um ponto de reunião, e contar fofoca, e briga política e tudo. E justamente a gráfica que produzia os panfletos. Às vezes briga religiosa, como existia em Botucatu, católico contra protestantes, né? Então cada um usava uma gráfica para escrever os seus panfletos, né? E os panfletos eram distribuídos na rua. Era briga religiosa com panfletos, né? E eram também os pontos de reunião. Quando o senhor fala em barbearia, até tocou num assunto, meu pai foi barbeiro por muitos e muitos anos. Seria a barbearia dos negros, a barbearia Brasil ou não? Então, tinha a barbearia Brasil, que era uma das mais badaladas, né? Tinha o negro. O negro era perto da barbearia Brasil. Até tem um acróstico no meu livro da barbearia Brasil. Tá escrito Brasil e depois os versinhos. Um anônimo também escreveu. Também está na seção leitura. E a farmácia? As farmácias que eu peguei mais foi o do Zezinho da farmácia. O farmacêutico era o seguinte: ele era médico, parteiro e farmacêutico. Era tudo ao mesmo tempo. Ele fazia tudo. E conselheiro.
E conselheiro, exatamente, conselheiro né, fora desses assuntos sanitários aí, e médicos, ele era conselheiro também. E ponto de reunião. Então, quem sabia tudo na cidade? Era o barbeiro, o gráfico e o farmacêutico. O senhor tocou num assunto interessante, que Botucatu existiu muito, e eu ouço muito falar, lógico que não é da minha época, mas é um assunto muito comentado lá nos anos 40, 50 e até mesmo nos anos 60, que foi o footing na Rua Amando. Eu queria que o senhor contasse e descrevesse, para quem está nos assistindo, o que seria um footing. Essa palavra é inglesa, né? É inglesa, seria um passeio, né? De foot, pé, né? O passeio. E o footing era interessantíssimo. As meninas mais ricas ficavam do lado na calçada de cima da Rua Amando. As outras, mais humildezinhas, ficavam na calçada de baixo. E por que existia essa separação? Era natural? Houve essa repartição natural injusta, né? Mas aconteceu naturalmente, né? E se por acaso uma ousasse passar por outro lado, existia algum temperamento assim mais agressivo ou não? Ou era normal? Era uma seleção natural? Aí era fofoca, aí você era da calçada de baixo. Você tem que ser da calçada de cima. Não era de cima e de baixo, né? Uma da direita e outra da esquerda, né? Então, quando saía do Para Todos, por exemplo, então era mais fácil as meninas pegarem a calçada de baixo, porque era a saída do Para Todos, né? Mas daí já começava a divisão. Aí as mais granfinas passavam para a calçada da direita e as outras continuavam na calçada da esquerda. Quando tinha saída do cassino, aí era o contrário. Aí as mais granfinas ficavam na calçada de cima, que era correspondente do cassino, e as outras iam passando para a calçada de baixo. E os homens ficavam parados na beirada, olhando as meninas, né? Então, às vezes, você ficava aqui na calçada, ficava flertando com a mais granfina, depois você passava para a calçada de lá, para flertar com o mais humildezinho, tudo e assim era. Mas nos homens não tinha essa divisão? Para o homem não existia. Era mais feminina a coisa. Era mais feminina. Eu acho que não faziam por maldade, viu? Eu acho que não. Eu acho que era mais uma separação econômica do que outra coisa. Será que isso não era pela convivência de escolas, por exemplo, os estudantes do Colégio Santa Marcelina, né, ficavam reunidas e assim a separação natural? Baseado no critério econômico, sempre. As mais ricazinhas, né, separadas, né? Não enxergava muita maldade nisso, não. Mas é um resquício de alguma coisa antiga isso, né? Tempo de escravidão, essas coisas, né? Um fiozinho que ficou, talvez. E esse footing começava ali no Bosque, na altura do Bosque, e até o Para Todos? Ele engrossava na saída do cinema, né? Quem não ia ao cinema já fazia o footing, né? Já na hora do cinema. Quando terminava, aí era aquele fluxo grande, né? Subindo e descendo, calçado de cima, calçado de baixo. E os homens no meio. E a movimentação dos carros ali? Existia carro assim, passava pelo meio ou era interditado a Rua Amando nessa época? Então, passavam os carros buzinando, né? Para os homens saírem e ficarem mais próximos da calçada. Lá um dia a prefeitura resolveu impedir o trânsito lá em cima. Mas só nessas horas aí, de sábado e domingo à noite. Agora me conta uma curiosidade. Nós sabemos que o carnaval, eu acho que é popular há anos e anos, né? Séculos, né? E aqui em Botucatu, como que era o carnaval na época do senhor? Conta um pouquinho dessa história. Ali era tênis clube, era 24 de maio, não, 24 de maio não, que era o Brasil-Itália. O senhor chegou a pegar o Cine Teatro Espéria ou não? Peguei o Espéria. O primeiro carnaval meu foi em 48. Olha como eu sou velho. 48. E tinha a música do Eu Sou o Pirata da Perna de Pau, do Ouro de Vidro, da Cara de Mal. E tinha um pirata no fundo do Espéria. O Espéria pegou fogo em 52, por aí. E isso que eu estou contando era em 48. E tinha então ainda, chamava de frisa. Eram armações de madeira
camarotes, onde ficavam as famílias, né? Jogando serpentina lá de cima, confete e tudo, e lança-perfume. Lança-perfume, ninguém cheirava lança-perfume. 48, 49, nunca me lembro de ver uma pessoa cheirando lança-perfume. Então ficava aquele cheiro forte no ar, né? De o éter perfumado, né? E eu guardo na lembrança até hoje, assim. Mas o lança-perfume usava para como se fosse uma bisnaga, como se fosse um aerosol, isso seria isso? Usava as mais caras, eram de metal, era rodometálico. E tinha a Colombina, era a marca Colombina, tinha uma Colombina no rótulo. Era de vidro, olha que perigo. Éter ali, a pessoa sacoalhando, né? E esguichando. E todo mundo usava uma máscara. Via com celulóide, assim, um plástico da época, com protetor. Chegava no lavado, levantava aqui e esguichava no olho. Era mau gosto, né? Mas mau gosto não tão grande quanto o de aspirado, que surgiu depois, né? Já no 50 e pouco lá. Esse foi... O governo do Jânio Quadros foi proibido, em 1960. Isso foi lá no Cine Teatro Espéria, né? Santa Cruz, né? Antes de pegar fogo. Depois teve os carnavais de rua, né? Que passavam os carros, né? Mesmo sendo poucos carros, mas passavam os carros e tinha, com aquelas bisnagas. Até cheguei a pegar na década de 70 um pouco dessa história. Como é que eram os carnavais de rua naquela época? Então, embaixo do prédio do Espéria, ele tinha uma fachada imponente, né? Atrás era feio, né? Era de taipa. Mas a fachada era imponente, de tijolo. E embaixo tinha uma ruazinha que entrava pro bosque, da parte alta, e ali tinha uns portões grandes. Aquela rua cheirava mal, porque, né, chegava gente ali, urinava ali à noite, tudo, né? Eu me lembro aquele cheiro ruim, ninguém gostava de entrar por ali. Mas tinha essas portas grandes, e dentro dessas portas tinha as oficinas, que o seu De Rosa fazia os macacos os bichos, né, ou então figuras alegóricas que ele usava no carnaval, que ele soltava no curso. Então saíam aquelas pessoas com aqueles armações era de papel jornal, né? De animais. Era muito animado, muito animado. Eles faziam os carros alegóricos com esses bonecos e faziam os enfeites. Às vezes eram 2 caminhões juntos, né? Um ligado no outro, e formando um carrossel, assim, né? E eles pegavam como motivo uma música da época. Tá aí, gostou do nosso programa, esse bate-papo gostoso com o Dr. Trajano Pupo? Quinta-feira, às 19 horas, teremos mais um programa e mais outra história com bastante conteúdo para vocês. Até a próxima semana e tchau. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra